Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e no tema da aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Vamos lá? Bom, gente, antes de falarmos sobre o processo de independência, a gente precisa relembrar algumas questões, tá bom? Então, relembrando, Estados Unidos, ele era colônia da Inglaterra e os Estados Unidos passou por um sistema de colonização um pouco diferente dos outros territórios americanos. Por quê? Porque basicamente os Estados Unidos, inicialmente ele foi colonizado por famílias inglesas que vieram para a América do Norte, fugindo da crise política na Inglaterra e das perseguições religiosas que estavam ocorrendo ali na região. Então, eles vão formar o que seriam aí as 13 colônias. E nós vamos ter uma divisão dessas 13 colônias. Por quê? A parte norte das 13 colônias vai ser voltada para uma economia no mercado interno e no qual a gente vai ter uma colonização de povoamento. E na parte sul a gente vai ter um sistema de colonização mais próximo do que ocorreu no restante da América, com uma exploração muito intensa e um sistema voltado para o plantation, que eram grandes propriedades de terra nas mãos de uma única pessoa. Os produtos eram uma produção monocultora, então você produzia um único gênero voltado aí para o mercado externo. Então, eram duas regiões que tinham características completamente diferentes. Bom, alguns fatores que vão influenciar nesse processo de independência, tá? A Inglaterra ela estava passando por uma série de conflitos e problemas internos, e isso vai influenciar no processo de independência dos Estados Unidos. Então, uma das guerras mais marcantes aí que vai influenciar esse processo vai ser a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra vai ocorrer de 1756 até 1763 e vai envolver diversas nações. Só que em destaque a gente vai ter a França, a Áustria e a Rússia contra a Inglaterra e a Prússia, ok? E ela vai se iniciar em 1756, quando o rei Frederico II invade a Saxônia, que era um território aí aliado da Áustria. Em 1758, os russos eles vão avançar sobre o território da Prússia, dominando aí a parte oriental do território. E aí, entre 1760 e 1761, a gente tem os austríacos retomando a Saxônia e o território da Silésia. Então, gente, nesse começo, basicamente é uma invasão e retomada de território aí entre os países. Bom, só que vamos ao foco principal aqui, que é a questão da França contra a Inglaterra. A França e a Inglaterra sempre foram duas nações rivais, a rivalidade delas era muito antiga, tá bom? Por quê? Porque a Inglaterra sempre foi ali o país hegemônico da Europa e a França sempre estava ali em segundo lugar, beirando ali, ameaçando o posto inglês. E aí então essa rivalidade acabou se destacando com essa Guerra dos 7 Anos, tá? E as batalhas não ficaram somente no território europeu, elas também chegaram às colônias. E o interessante é que aqui no continente americano, os franceses acabaram tendo o apoio dos iroqueses, tá? Que eram algumas tribos que viviam aqui na América do Norte.
E aí a França acabou tendo esse apoio contra os ingleses aqui nas colônias. Em 1756, a França vai invadir colônias africanas e vai invadir também o Canadá. E de 1757 até 1762, os ingleses vão conseguir retomar aí as suas posses, impondo uma série de derrotas aos franceses. Bom, gente, o fim da guerra ele ocorre após a morte da Tsarina Isabel da Rússia, tá bom? Então, o que acontece? Ela seria uma espécie de imperatriz na Rússia e após a sua morte, a Rússia acabou recuando nessa guerra. Em 1763, a Áustria também assina um tratado de paz, que é o Tratado de Hubertusberg, e a França assina também o Tratado de Paz, que é o Tratado de Rendição em Paris. Ou seja, ao final da guerra, quem acabou saindo vitoriosa dessas batalhas foi a Inglaterra. Com a vitória inglesa, a gente tem o quê? A consolidação do domínio inglês sobre as colônias. Os ingleses também aprenderam várias técnicas e tecnologias de guerra. Eles vão adquirir armas e munições, que vai ser muito importante. A Prússia vai chegar a dominar boa parte do Sacro Império Romano Germânico e a Espanha vai ceder a região da Flórida à Inglaterra e como compensação ela vai conseguir manter aí a posse da metade ocidental da Louisiana, ok? Então há um acordo aí entre alguns territórios. Porém, essa guerra durou aí muito tempo e, lógico, vai acabar enfraquecendo economicamente os territórios que participaram dessa guerra, inclusive os ingleses. Então, uma guerra acaba trazendo muitos gastos, ok? E aí a Inglaterra, ao fim da Guerra dos 7 Anos, ela estava com uma economia já debilitada e isso vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Consequências da Guerra dos 7 Anos para as colônias, tá bom? Bom, gente, a coroa inglesa, ela vai ficar extremamente revoltada com o fato dos colonos terem ajudado os franceses e, basicamente, ela vai acabar impondo uma série de restrições às colônias, não só como vingança por eles terem ajudado os franceses, mas também como uma maneira de recuperar os cofres ingleses que estavam debilitados por conta da guerra. Eles vão começar a determinar cobranças de impostos muito pesados às colônias e os colonos, se sentindo explorados, vão começar a reagir a essas imposições da Inglaterra. E é justamente nessa tentativa de imposição inglesa e reação da colônia que a gente vai ter o processo de independência. Bom, então vamos às leis que a Inglaterra estava tentando impor aí às suas colônias. Então a primeira lei é a Lei do Melaço, ela vai ser imposta em 1733, antes mesmo da Guerra dos 7 Anos terminar, e ela estabelecia um imposto sobre o melaço da cana usado na fabricação do rum, que não fosse trazido das colônias inglesas. Lembrando que o norte das 13 colônias acabava comprando o melaço das Antilhas francesas. Então a Inglaterra acabou impondo um alto imposto sobre esse melaço, que acabou prejudicando o comércio do norte das 13 colônias. A Lei do Selo.
A Lei do Selo ela foi imposta em 1765. Ela obrigava qualquer documento colonial ter o selo real para que fosse considerado válido. E isso gerou uma reação muito grande por parte dos colonos. Então, os colonos eles afirmavam que, embora eles fossem cidadãos ingleses, eles não tinham participação dentro do parlamento inglês e que, portanto, sem essa representação deles dentro do parlamento, eles não se viam obrigados a pagar esses impostos para a coroa inglesa. E isso já começa aí os primeiros atritos entre a metrópole da Inglaterra e a colônia inglesa. Bom, e aí nós temos um momento importante dessa história, que é a festa do chá de Boston em 1773. Essa festa ocorreu porque a Inglaterra ela queria aumentar os impostos de alguns produtos importantes, que eram, no caso, o chá, o papel e o vidro. E o comércio de chá era algo muito importante para os colonos do norte. E aí os colonos começaram a ter uma série de reações violentas contra essa cobrança de impostos com relação a esses produtos de exportação. A Inglaterra chegou a voltar atrás na questão do papel e do vidro, mas ela manteve a cobrança de impostos com relação à exportação do chá. Então, como uma forma de protesto, os colonos eles acabaram invadindo os barcos que transportavam o chá inglês e vindo aí das Índias, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão invadir esses barcos vestidos de índios, como se fossem nativos americanos, e vão começar a atirar todo o carregamento de chá no mar. E aí esse dia ficou conhecido como a festa do chá de Boston. Até hoje esse dia é comemorado nos Estados Unidos. Bom, após esse episódio, a Inglaterra acabou impondo as chamadas leis intoleráveis, tá? E essas leis foram nada mais do que uma criação de novos impostos e exploração aí das colônias, as colônias inglesas, que mais tarde seriam aí os Estados Unidos. Então, a Lei do Porto de Boston de 1774. Após esse episódio da festa do chá de Boston, a Inglaterra ela determinou que o Porto de Boston permaneceria fechado a qualquer tipo de embarcação enquanto os colonos não pagassem as caixas de chá que foram atiradas ao mar. Nós temos também a Lei do Aboletamento de 1774, no qual as autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar estrutura e instalações adequadas aos oficiais e soldados ingleses. Ou seja, basicamente a Inglaterra estaria instalando soldados ali na região, porque ela já estava percebendo essa rebeldia por parte dos colonos. Lei de Quebec de 1774. Essa lei ela foi uma lei específica para o Canadá, ok? Então, basicamente, os ingleses controlaram essa região aí do Canadá após a Guerra dos 7 Anos. E para prevenir reações dos colonos que viviam ali no Canadá, os ingleses acabaram concedendo a liberdade religiosa e a liberdade de costumes na região. A ideia era tentar impedir que o Canadá se aliasse às 13 colônias nesse processo de revolução. Bom,
E aí, com essas leis intoleráveis e inspiradas pelas ideias iluministas, a gente começa o processo então de independência dos Estados Unidos. E ele se dá com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso ele era formado por representantes das colônias, inicialmente só a parte do norte das colônias dos Estados Unidos. O foco principal aí era a luta pelo fim das leis proibitivas e basicamente era a defesa aí de acabar com esses impostos abusivos da Inglaterra. A coroa inglesa não reconheceu esse primeiro Congresso Continental e a Inglaterra então decidiu partir para o conflito armado com os colonos. E aí, gente, nós começamos o processo realmente de guerra, de conflito em prol da independência. E aí, em 1775, o parlamento inglês baixou um ato proibindo o comércio da Nova Inglaterra com qualquer outro que não fosse a metrópole, ou seja, ela impôs o pacto colonial à região da Nova Inglaterra. Isso vai causar uma mobilização muito grande por parte dos revoltosos e eles vão formar um exército para lutar contra os ingleses. Basicamente, o líder desse exército vai ser aí Washington, que vai comandar essas tropas coloniais. Por sua vez, aí, a Inglaterra ela vai organizar uma força de ataque, vai invadir os Estados Unidos pela região do norte, que era a região mais revoltosa e que tinha uma economia voltada para o comércio interno. Então, a Inglaterra sabia que o norte era o território que tinha mais força ali nas colônias. E aos poucos, a parte sul, que até então não tinha se movimentado em prol dessas guerras, dessa batalha, ela acabou aí aderindo à ideia de independência, porque ela acabou sofrendo vários ataques nesse conflito do norte com os ingleses. E aí, ao sofrer diversos ataques, a parte sul decidiu aí aderir e participar do processo de independência. Bom, e aí nós temos a vingança francesa por conta da Guerra dos 7 Anos, tá? Em 1776, a França, com o rei Luís XVI, decidiu dar apoio à independência dos Estados Unidos. E aí a França deu uma quantidade muito grande de armas e munições para os colonos. Por fim, a gente tem o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Nesse congresso, a gente vai ter a participação de representantes das regiões do sul dos Estados Unidos. E nesse congresso, eles vão discutir abertamente aí, de forma muito intensa, a ideia de independência dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho de 1776, sob a liderança do Thomas Jefferson, a gente vai ter a Declaração de Independência, ok? Então, esse momento é um momento muito importante da história dos Estados Unidos, que é um momento que ele assina a Declaração de Independência e estabelece o que seria os direitos e os deveres, começa a se estabelecer uma nova Constituição para os Estados Unidos, pautado nas ideias iluministas, ok? A ideia de que todos os homens são iguais perante a lei. Só que os combates, eles vão continuar até 1783. E no ano de 1783, tá bom? O rei inglês Jorge III, ele vai assinar o Tratado de Paris, reconhecendo a soberania
das colônias. Bom, gente, uma curiosidade aí para vocês, que após esse processo de independência, né, Estados Unidos passou a ter esse nome oficialmente. Os Estados Unidos da América, ele foi o primeiro território americano a se tornar realmente independente. E o mais interessante é que, se a gente parar para analisar, os Estados Unidos, ele é um território que não tem nome. Por quê? Porque basicamente são os estados que se uniram no continente americano. Por isso que é Estados Unidos da América. Só que não é os estados de toda a América, é apenas ali de uma parte da América do Norte. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.